Em 1942, 19 de agosto, acontece a tentativa de invasão de Dieppe. Dieppe é uma cidadezinha portuária que tinha ali no norte da França. Ali no mapa dá pra ver. Eles colocaram um texto gigantesco, a cidade não é tão grande assim, mas fica mais ou menos por ali. Ali embaixo, aquela baía que tem ali embaixo é a Normandia, onde eles invadem. E lá em cima, em Calais, a gente vai falar disso depois, é onde os aliados fizeram os alemães acreditar que ia ser invasão. Né? Fizeram um movimento para o pessoal, para os alemães se deslocarem para lá. Sim. Que é o lugar mais, o caminho mais curto, né? Sim, e não só para lá, até Noruega eles conseguiram mandar alemão até para Noruega, depois eu entro nisso. E aí os britânicos resolveram fazer uma tentativa. Na verdade, as tropas que invadiram eram canadenses, né, da Comunidade das Nações e tal. Eles tentaram invadir Dieppe, que era uma cidadezinha portuária. E aí o objetivo deles qual era? Não era, tipo, invadir e ficar e sair avançando. Eles nem tinham recurso para isso. Não tiveram apoio naval, não tiveram apoio aéreo. Aquilo ali foi meio que um test drive. Ó, vocês vão invadir Dieppe, vão tomar o porto, vão conseguir todo o material de inteligência que vocês conseguirem, de informações, etc. Vamos ver se realmente é factível a gente tomar um porto. Por que é importante tomar um porto na invasão anfíbia? Porque você tem que trazer um monte de coisa, um monte de gente, recurso, munição, alimento, veículo. E aí você precisa de um porto para isso. Tanto que ali na Normandia eles chegaram a tomar uns pequenos portos, mas eles tiveram que instalar um monte de porto provisório, que era chamado de mulberries, para poder dar conta, porque era coisa demais para desembarcar e espaço de menos para isso, né? Então assim, vamos tentar tomar Dieppe e ver o que dá. E foi um fracasso absurdo. Assim. Foi um negócio terrível. Em menos de 6 horas os canadenses perderam e foi um fiasco absurdo. E aí isso acabou ajudando a retórica dos britânicos de, tá vendo? Vamos adiar. Não é só chegar e invadir a França, a gente precisa planejar. A gente já viu aí que invadir cidade portuária é mais difícil. Então, tanto que um dos portos importantes que eles queriam tomar, que era o de Cherbourg fica... O mapa ainda tá na tela? Tá? Então, tá vendo que lá ali na França, embaixo à esquerda tem uma península ali? Sim. Ali fica Cherbourg, também tinha um porto ali, que era o objetivo dos americanos. O principal objetivo dos primeiros dias do dia D era tomar aquele porto. Eles desembarcam ali na Normandia e depois sobem pra Cherbourg, né? Por terra. Sim. E levaram 20 dias para tomar. Foi bem complicado. Porque os alemães estavam bem defendidos ali, o tempo ficou ruim. O que a gente vê em filme é que os alemães, eles ocupavam toda a costa ou tinha buracos lá para entrar? Tinha alguns buracos, sim. Por exemplo, só que esses buracos eles eram relativamente estreitos ou eram territórios difíceis de invadir. Então, por exemplo, uma das praias, eu vou falar mais disso mais à frente, que os americanos invadiram foi a praia de Utah. Eles invadem 2 praias, Omaha e Utah. A gente sempre vê nos filmes e jogos, etc., Omaha. Por quê? Porque foi a maior matança do dia D, foi em Omaha. Foi onde morreu mais gente, era a posição mais bem defendida. Só que quase não se fala de Utah. Por quê? Porque foi o desembarque mais tranquilo do dia D. Claro que, né, teve gente ferida, gente morta, isso acontece, mas... Porque, a invasão anfíbia não vai ser... O soldado Ryan lá é em Omaha. É Omaha. Aquela cena. Aquela cena é especificamente no setor Dog Green, porque a Omaha ela é dividida em vários setores. E o setor Dog Green era o mais bem defendido. Foi onde realmente a batalha foi mais encarniçada. E Utah, aconteceu que a correnteza levou os aliados para uma parte menos protegida da praia. E vários deles desembarcaram e cadê os alemães, sabe? Então tinha alguns pequenos pontos e tal. Uma das praias britânicas também foi super tranquila, né? Não lembro se Juno ou Sword, mas foi eles... Entraram e não tinha ninguém. Se não me falha a memória, foi Sword. E saíram andando. Sim, teve uma resistência muito esparsa, nada muito... Né? Juno já foi a praia mais difícil dos britânicos, né? Que foi justamente a praia dos canadenses. Os canadenses tinham um azar, eu não sei o que é, que toda vez que precisa fazer uma invasão anfíbia, os britânicos, e eles mandam os canadenses se fodem. Então, eu não sei se era azar, acho que... Os caras... O Churchill é curioso, né? O Iclis falou bastante do Churchill. É interessante lembrar que assim, o Churchill ele é visto como um herói no Reino Unido. Em outros locais que eram parte dos domínios britânicos, como até Nova Zelândia, Austrália,
ele tem uma imagem bastante negativa. Eu não vou nem falar da Índia e do colonialismo, mas, por exemplo, na Nova Zelândia, o Churchill ele é desprezado porque na Primeira Guerra Mundial, na campanha de Galípoli, ele usou os neozelandeses e australianos como bucha de canhão. Porra. E isso está documentado. É mesmo? Manda os caras e... manda eles primeiro, aí eles vão morrer, aí depois... só que eles vão dar uma desgastada e a gente manda os britânicos de verdade, entendeu? Cara... Então, assim, na Nova Zelândia e na Austrália, no Anzac Day, né? O Anzac era o nome das forças combinadas deles. O Churchill, assim, ele é lembrado do ponto de vista protocolar pelo governo. Assim, nenhum cidadão desses países vai levantar uma papoula pelo Churchill, entendeu? E durante um bom tempo o Churchill ficou com essa fama negativa de Galípoli e tal. Até alguns britânicos que eram mais opositores a ele gostavam de lembrar disso pra cutucar a ferida, né? Sim. Enfim. E aí... A gente parou em qual parte mesmo? Invasão de Dieppe, né? Então. Aí depois a gente tem, em 43, depois que os aliados já tomaram o norte da África e tal, eles vão invadir a Itália, começando pela Sicília. Eles iam invadir a Sardenha primeiro, mas foram pra Sicília. E até eu falei disso naquela outra live, mas eu vou falar de novo porque eu adoro essa história. Que foram os planos dos britânicos e dos americanos para facilitar, digamos assim, essa invasão, né? No caso, os britânicos fizeram a Operação Mincemeat, Operação Carne Moída, que eles pegaram um cadáver, vestiram com roupa de oficial, botaram um monte de documento falso numa bolsa e jogaram o cadáver no mar para ir para a costa da Espanha. Os espanhóis eram neutros, mas eles eram, né, passa do Hitler, porque Hitler ajudou horrores. Hitler e Mussolini ajudou muito eles na Guerra Civil Espanhola, do lado do Francisco Franco, né? E aí eles repassaram as informações daqueles documentos para a Alemanha, só que eram informações falsas. Eram informações de que, na verdade, eles iam invadir a Grécia, Balcãs e tal, para que os alemães começassem a tirar a gente da região da Sicília, começar a mandar gente para os Balcãs, para dar uma diminuída nas defesas. Inclusive, essa história é a base do novo filme do Guy Ritchie. Sem querer fazer jabá, já fazendo. Qual filme do... Ungentleman Warfare. Tá. É com o Super-Homem. Ministry of Ungentleman Warfare. Com esse lance de jogar o cadáver e tudo mais. Porra, que legal. E na real tem alguns filmes, né? Teve um filme que saiu não faz muito tempo com Colin Firth também sobre esse filme, que eu acho que... Eu não sei se saiu como Operação Mincemeat ou tipo Soldado que Não Existiu, porque tem um filme chamado O Homem que Não Existiu, uma coisa assim que é sobre isso também. Enfim, e os americanos, o que é que eles fizeram? Tinha um mafioso nos Estados Unidos, o Lucky Luciano, que ele tava preso na época, e aí o governo fez um acordo com ele, do tipo, tu mobiliza os teus contatos na Sicília, pra eles espionarem as defesas lá e passar as informações pra gente, de onde é que tá mais defendido, onde é que tá e tal. E também a máfia mandou alguns capangas circular ali o Porto de Nova York, eu acho que era Nova York ou era Boston, agora eu não lembro, e ficar de olho em algum eventual espião, algum eventual quinta coluna que tivesse por lá, se tivesse, né, dar uma surra, enfim. E fizeram acordo com a máfia, literalmente. Cara. Depois libertaram o Lucky Luciano, mas aí extraditaram ele pra Sicília. Ele nem siciliano era, ele era americano mesmo. Ele tipo, pô, não sou siciliano, não interessa, mafioso italiano, vai pra lá. Expulsaram ele dos Estados Unidos, ele morreu no exterior e tal. Mas enfim. E aí eles invadem a Sicília e tal, a operação acaba dando certo. Eles depois invadem a Península Italiana. E aí acontece aquilo que o Felipe tinha mencionado, né? No caso, o Mussolini tinha sido tirado do poder. Aí ele foi colocado numa prisão, que na verdade era uma estação de esqui, nos Apeninos, lá eles deixaram ele preso. E aí o Hitler mandou uma força especial da Waffen-SS de planador no monte lá da estação de esqui, libertar o Mussolini, levar ele para o norte, fizeram a tal República Social Italiana, que era o nome oficial desse território, e os alemães usaram isso como desculpa para, né? Aí, eu queria voltar ali no mapa, na imagem 2, por favor. Aquela que aparece na Normandia? Que é um pouquinho mais ampla. Porque a gente tinha comentado sobre essa questão do local da invasão, né? Os aliados fizeram o possível para fazer os alemães acharem que a invasão seria em Calais, porque é o mais provável, né? É mais menor próximo, distância. Tem a região ali portuária. O Hitler depois ia mandar instalar aqueles V1, dos foguetes, que depois ele mandou atacar a Inglaterra e tal, aqueles foguetes a jato. Sim.
foram criados durante a guerra. Caramba. Ele estaciona esses foguetes Como lá em Paris Calais. é perto da costa, né? Sim, da Normandia. Eu não muito achava perto, que era tão perto. Tanto que agora tem o Eurotúnel lá, foi feito acho nos Sério? 80 ou 90, não é? Não, mas Que passa por baixo do Canal da Mancha, não é ali? Ah, sim. Não, mas é em Calais, não é? Sim. Não, tá. Não, tô falando de Paris até, até a Normandia, Paris. até onde os aliados Paris, desembarcaram, é perto? Então. Tanto que assim, a travessia ali desse canal para chegar na Normandia, ela demora um tempo, né? Porque os barcos são lentos, tem que levar as barcaças e tal. E aí... Me deu um branco aqui, mas basicamente o que eu queria falar é o seguinte. Os aliados, eles queriam que a invasão fosse em outro lugar, porque ali era muito óbvio. E aí, eles criam, né? Eu já tinha comentado, né, que eles tinham esse objetivo de tomar Cannes para isolar os nazistas que estavam em Cherbourg, daí os aliados americanos subiriam a península de Cotentin, chegariam em Cherbourg e tomam aquele porto também. Entendi. E aí eles bolam uma operação que eu acho sensacional, uma das partes que eu acho mais interessantes da Segunda Guerra Mundial, que é a Operação Fortitude, até cheguei a falar dela aqui na outra vez, eu e o Victor, que foi toda essa operação de inteligência e de espionagem para fazer os alemães acreditarem que a invasão ia ser em Calais. Então, eles usam agentes duplos para passar informação falsa para os alemães. Eles criam duas frentes. Essa operação, a Fortitude, ela tem a frente norte e a sul. A sul estava estacionada ali no sul da Inglaterra mesmo, e a norte estava estacionada principalmente na Escócia. O que é que eles fizeram? Lá no norte, dessa fronte norte, eles criaram um 6º exército britânico que não existia, com uniforme, com insígnia própria, tudo. Fizeram todo um esquema para parecer que eles estavam mandando tropas para a Escócia. Por quê? E eles tinham tipo 2 quartéis generais falsos que ficavam trocando informação, algumas verdadeiras, algumas falsas. Então tinha toda essa movimentação de bastidores, etc. E a criação desse 6º exército falso na Escócia era para fazer os alemães acharem que eles iam invadir para libertar a Noruega. E deu tão certo. Os caras acreditaram nisso? Sim, deu muito certo. Hitler mandou gente pra caramba pra Noruega, jurando que eles iam invadir lá. E a Noruega, ela tinha uma certa importância, porque se tu só olhar o mapa, você pensa assim, pô, a Noruega tá lá em cima. O cara que chega na Noruega, se ele quiser ir por terra, invadir a Alemanha, tem que dar uma puta volta. Mas aí, né, o cara vai vir do mar pela Noruega, por que ele já não vem na Inglaterra? Mas por que a Noruega era importante? Porque a Escandinávia ali, aquela península, ela é muito rica em minério, muito rica em matérias-primas. Então, Hitler queria manter essa região para continuar tendo acesso a esse material que é importante para o esforço de guerra. Ferro, por exemplo. Tinha muito ferro lá. Então, tanto que a gente fala muito sobre a Muralha do Atlântico, né? O pessoal fala que assim, a Muralha do Atlântico é um grande desafio para a invasão da Normandia. O que é a Muralha do Atlântico? É um monte de fortificação, bunkers, tal. Não é um muro, não é tipo a Muralha da China. É um monte de bunker que vai tipo da costa da França até a costa ali da Dinamarca e algumas fortificações lá da Noruega também. A gente pensa, nossa, cada metro estava defendido, era intransponível, não sei o quê. Só que isso era mais papo de propaganda do que real. Tinha os bunkers? Tinha. Não seria fácil? Não seria. Mas não tinha esse poder todo, e um dos motivos era a falta de matéria-prima. Ferro, concreto. Porque faltou concreto para eles continuarem deixando essa Muralha do Atlântico mais imponente. Por exemplo, quando Hitler resolveu usar muito concreto para fazer bases para submarinos. Para submarinos alemães, porque ele entendia que é muito importante continuar o que eles chamavam de Batalha do Atlântico, mandando submarino para atrapalhar. Porque né, os americanos estão mandando coisa o tempo todo, veículo, tropa e escambau, para a Grã-Bretanha. E tem todo o próprio comércio da Grã-Bretanha e outras questões. Então, manda submarino para o Atlântico, vamos dar dor de cabeça para esses caras. Então, para Hitler, chegou um ponto em que Hitler entendeu que, de um ponto de vista de batalha naval, ele dependia dos submarinos. Né? Porque a marinha britânica era muito superior, sabe? Ele tentou correr atrás do prejuízo, não chegou nem perto. Então, olha, submarino a gente consegue fazer mais com menos investimento e tudo mais. Então, vamos investir em submarino. E isso vai ser o que vai dar alguma chance pra gente no Atlântico, né? A lógica era essa. Então ele botou muito concreto para fazer base de submarino e tal, que era um concreto que podia ter sido usado na Muralha do Atlântico, enfim.
E outra parte também dessa Operação Fortitude era, no caso ali, a Fortitude Sul, que eles criaram um primeiro grupo de exército falso também, que eles fizeram os alemães acreditarem que seria comandado pelo George Patton, o general George Patton, que alguns historiadores defendem, era o oficial mais temido pelos alemães, dos oficiais americanos, no caso, porque ele tinha sido bem sucedido na Norte da África, Itália e tal. E o que eles fizeram? Eles botaram o Patton lá, estacionado lá, para fazer de conta que ele ia liderar esse tal grupo de exército que não existia. E por que ele estava lá? Porque anos antes não, foi 43 eu acho, ou começo de 44, agora eu não lembro, mas ele entrou num hospital de campanha, tá lá os soldados feridos e tal, e tinha um cara, ele conhece essa história, tinha um cara lá que o Patton olhou e disse, tipo, tá, o que esse cara tem? O cara tá inteiro. E aí explicaram pra ele que o cara, tipo, eu não lembro qual era o termo que eles usavam na Segunda Guerra, eu sei que na primeira eles chamavam de shell shock. Shell shock. Na segunda eu não lembro, mas é o que hoje a gente chama de síndrome de estresse pós-traumático, né? Então o cara tava completamente zureta das ideias pelo trauma. E aí quando contaram pro Patton o que tava acontecendo, eu acho que eles chamavam de fadiga de guerra, se não me engano, na segunda. Ele ficou puto, porque o Patton, ele era aquele cara, porra louco, o cara achava que ele era reencarnação de generais do passado, ele era meio viajão assim. E ele viu esse cara e tipo, pra ele, trauma de guerra era covardia, isso não existe. Tá dando uma desculpa. E ele não só deu um esporro no cara, como ainda deu um tapa na cara do soldado. E isso caiu na imprensa. Aí, eles tiveram que, né, tá ligado? Quando... Hoje em dia o pessoal grava um vídeo com a camisa branca pedindo desculpa a quem se ofendeu. Na época... Você, era bem quem assim. me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Né? Foi um lapso, eu tô tentando melhorar, tô me desconstruindo. Vou deixar o desse pronto já. Tô me desconstruindo como general. E aí ele é afastado por um tempo, né? Isso foi um baque pra ele. Ele tinha esperança até que ele poderia virar o comandante supremo das Forças Aliadas, perde esse cargo para Eisenhower. Ele achou que ele comandaria essa invasão da França, ele perde esse comando. Ele volta à cena principalmente, e aí ele teve uma atuação que realmente foi bastante eficiente na Batalha das Ardenas, já fim de 44. Mas nessa época ele estava de castigo. E aí botaram ele lá no sul da Inglaterra com esse grupo de exército falso. E quando os alemães souberam, eles tiveram certeza que a invasão ia ser ali. Pô, até o Patton tá lá. Não, sabe, não tem condição. E aí eles ficavam... Aquela coisa que eu falei, né? Ficavam trocando mensagem falsa. Só uma curiosidade, eles... Né, tudo isso você... manda um avião de reconhecimento, alguma coisa assim. Eles faziam tanques infláveis ou tanques de madeira. Porque lá de cima você não consegue distinguir se é de verdade ou não. Então eles também faziam material de guerras de falso pra desinformação. Enganar. Barco, tanque, avião falso. Esse aí é um dos... Cara, olha só isso. E é muito bem feito. Parece brincadeira, velho, mas isso daí visto de cima, né? Não precisa nem ser de cima. Se tu vê isso aí de uns 700 metros, já 500 real. metros, você cai, velho. E tem vídeo disso, quem quiser procurar depois no YouTube, tem vídeo dos caras levantando, vídeo fazendo o tanque capotar. E isso não ficou no passado não, tá? Tem uma empresa tcheca que faz um monte desses para as Forças Armadas ucranianas. Atualmente, Pra parecer mais do que é. Cara, olha isso. Que fantástico. Por que vocês acham que a Alemanha caiu nesses baits aí de... Porque eles estavam mal informados? Porque foi muito bom mesmo a estratégia? Foi muito boa a estratégia? Essa Operação Fortitude, ela foi muito eficiente. Eles fizeram tudo muito bem feito. E tem assim, ó, tinha alguns generais, tinha gente ali no alto comando alemão que estava meio em dúvida e tal. E não é porque eles achavam que a invasão ia ser em Calais que eles não tentaram defender a Normandia. Não é tipo, vamos botar todas as fichas lá, não. Eles fizeram... Tanto que o Hitler manda o Erwin Rommel, que era um general super conceituado, que era respeitado até pelos aliados e tal, que liderou os alemães do norte da África e tudo. Marechal, você fica rebaixando os caras. Depois ele é verdade, depois ele foi colocado no patente de Marechal. Ele era muito conceituado e tal. Nessa época ele já estava tipo assim, completamente desiludido com a capacidade da Alemanha vencer a guerra e com a capacidade de Hitler tomar alguma decisão decente, assim. Ele não vou dizer que ele
entrou em conflito severo com Hitler, mas ele, em muitos momentos ali no norte da África, ele cobrou por medidas que não foram tomadas. Então depois que ele perde ali na África, ele já começa a se desiludir. Ele queria uma retirada lá que Hitler não autorizou, só que acabou que ele teve que sair da Itália, se não me falha a memória. Da Itália não, do norte da África. E aí, nesse meio tempo que ele estava fora, os alemães perderam lá. Mas enfim, ele foi mandado para Normandia, né? E ele mandou botar mina terrestre na praia, ouriço tcheco, que são aquelas que a gente vê no Resgate do Soldado Ryan, por exemplo, que eu uso isso como referência porque são aquelas coisas cruzadas que cara, são pedaços de trilho. Qual é a função daquilo lá? É para barrar desembarque de veículo. Ah, tá, porque os caras se protegiam atrás daquilo, mas não é... Sim. Não, tipo assim, imagina se os caras, vamos supor, os aliados chegam com uma barcaça ali da beirada e sai um tanque. Ah, tá. Que a gente tá acostumado a pensar nos soldados. Né? Mas também... Para evitar isso, esse avanço terrestre. Sim, existem veículos marítimos para desembarque de veículos terrestres. Né? Então, era para barrar avanço de tanque, coisas do tipo. Só que eles estavam com poucos recursos, né? Então, tanto que os alemães que ficaram encarregados de minar as praias, alguns deles depois até falaram, tipo, a gente não botava todas as minas que o Rommel pedia, a gente não, ele que deixasse, forrava tudo de mina. Ele falou, a gente não botava em tudo não, tipo, ele não ia ficar conferindo uma por uma, o que ele vai fazer? Vai lá com um cabo de vassoura? Então, não, né? Aí, eles deram uma tapeada lá, ele mandou instalar também uns postes de madeira, ele chamou, tipo, até uns civis franceses, botou os caras pra trabalhar lá, um monte de poste de madeira bem alto, porque eles sabiam também que os aliados parte da invasão ia ser feita com planadores, né? Então o planador, ele é rebocado por um avião, ele solta esse reboque e esse planador vai voando até cair lá no território inimigo, é descartado. Então ele mandou instalar vários postes de madeira em pontos onde os planadores poderiam pousar, para que os planadores batessem no poste e com sorte, porque claro, o planador vai cair de qualquer jeito, mas se ele cair direitinho, num terreno bem preparado, a chance de sobrevivência dos soldados é bem maior. Às vezes acontecia do soldado morrer na queda. Agora, se tu bota um monte de poste, um monte de coisa, bate ali, capota, a chance de dar errado é bem maior. Só que, apesar de todas essas defesas, as forças alemãs na Normandia, elas eram um pouco capengas, assim, porque tinha muito batalhão ali que eram soldados um pouco mais velhos, sabe? O pessoal mais velho que era considerado não tão interessante para pro fronte leste, né? Para lutar contra a Rússia, que era o foco dos alemães. Tinha uns batalhões, assim, por exemplo, eles tinham um batalhão que era só de soldados que tinham problema de audição causado por bomba, coisas do tipo. Eles meio que juntavam tudo num batalhão ali, que provavelmente devia ser um inferno de liderar, né? Mas, enfim, tinha uns batalhões também só de soldados que sofreram algum ferimento no abdômen e tal. Então, tinha algumas forças também jovens, mas em geral pouco experientes, né? Mas uma coisa que ferrou com os aliados é que, assim, a resistência francesa fazia o reconhecimento da região, ia lá um carinho, uma mulher de bicicleta, dava uma olhadinha, chegava lá, passava informação para a resistência, eles botavam a informação ali no pé de um pombo correr lá e soltava para ele ir pra Inglaterra. Literalmente? Pombo correr? É mesmo? Sim, eles usavam pombos e tal. E isso eu li numa memória de um ex-combatente. Ele fala que a resistência francesa, normalmente eles mandavam 2 pombos, porque se um fosse abatido, tinha chance do outro chegar. Com a mesma informação. Só que na véspera do dia D, um pouco tempo antes, o dia eu não vou lembrar exatamente, mas ali a Normandia, especialmente a praia de Omaha, que foi onde o pau torou mesmo, né? Eles receberam um contingente grande de tropas um pouco mais experientes, um pouco mais bem preparadas para o combate. E quando a resistência francesa mandou os pombos para avisar, os 2 pombos foram abatidos. Então, quando eles invadiram Omaha, eles estavam com a informação desatualizada. Ah, tá. Quando eles chegaram lá, tinha, se eu não me engano, a informação que eles tinham era de uns 200 e poucos, 300 soldados, em geral tropas mais idosas e tal. E eles receberam quase dobrou o número de alemães ali naquela região. Então eles não estavam preparados porque eles encontraram ali, em grande medida,
esse é um dos fatores pelo qual Omaha acabou sendo Foi sangrento pra essa caralho. carnificina, né?